Salve, salve, fiel torcida! Hoje venho trazer para vocês informações dos bastidores que estão agitando o presente e podem definir o futuro do Corinthians. O momento é de enorme expectativa, acompanhado por pressão intensa e, ao mesmo tempo, muitas incertezas. O que acontece nos corredores do Parque São Jorge pode transformar não apenas a temporada atual, mas também os próximos anos do clube. Estamos falando de negociações milionárias envolvendo a arena, dívidas pesadas que ameaçam travar o mercado, possíveis retornos inesperados de jogadores lesionados e uma diretoria colocada à prova em todos os sentidos. E aqui vai um aviso essencial: nada do que está em jogo é pequeno. São cifras altíssimas, decisões estratégicas e, claro, a paixão inabalável da Fiel, que acompanha cada detalhe com olhos atentos. Por isso, vamos por partes, conectando os acontecimentos para que você entenda a dimensão da bomba que explodiu no colo da diretoria alvinegra. O primeiro tema que gera debates internos é o contrato de naming rights da Arena. O acordo em vigor com a Neoquímica foi assinado em 2020, durante a pandemia, e rendeu ao Corinthians cerca de 300 milhões de reais no total, aproximadamente 18 milhões por ano. Na época, o negócio foi celebrado como um marco histórico, mas diante do mercado atual, o valor se tornou modesto, principalmente quando comparado a novas ofertas que surgem. A meta da diretoria é ousada: um contrato de 10 anos que assegure pelo menos 70 milhões de reais anuais, o que totalizaria impressionantes 700 milhões de reais. Essa quantia teria poder de transformar completamente o cenário financeiro do clube. Entretanto, a primeira proposta concreta, feita por uma empresa de apostas, ficou abaixo das expectativas e foi prontamente recusada. As conversas com a própria Neoquímica seguem, mas os dirigentes sabem que dificilmente a empresa conseguirá atingir o patamar exigido. A grande dúvida é preservar a identidade já consolidada com a Neoquímica Arena, ou buscar um salto financeiro sem precedentes mudando de patrocinador. Essa escolha não afeta apenas os cofres do clube, mas também o lado emocional do torcedor, acostumado a chamar a casa corintiana pelo nome atual. Se por um lado o futuro do estádio é debatido, por outro existe uma questão ainda mais urgente: os transfer bans. O caso mais delicado envolve a dívida com o Santos Laguna, relativa à compra do zagueiro Félix Torres. O montante já alcança 40 milhões de reais, somando juros e multas. O Corinthians chegou a propor o pagamento de 28 milhões de reais de entrada e mais duas parcelas de 6 milhões em 30 e 60 dias, mas os mexicanos recusaram. Esse impasse força o clube a segurar o caixa e a planejar o acerto apenas no final do ano, quando reabre a janela de transferências. E o alerta não para por aí. Existe o risco de novos bloqueios envolvendo Rodrigo Garro e Matias Rojas, o que pode elevar a dívida total para assustadores 112 milhões de reais. Esse cenário ameaça diretamente o planejamento do elenco, pois impede a chegada de reforços. No departamento médico, entretanto, há sinais de esperança. O atacante Yuri Alberto já voltou aos treinos com o grupo e tem boas chances de estar à disposição para o duelo contra o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil. Sua volta é tratada como fundamental, já que o time sofre com a ausência de um centroavante decisivo em jogos de mata-mata. A maior surpresa, no entanto, envolve o peruano André Carrillo. Após passar por cirurgia no tornozelo, muitos especialistas cravaram que ele só retornaria em 2025. Mas a recuperação superou todas as expectativas, e agora existe confiança de que o jogador possa atuar ainda em dezembro, em uma eventual semifinal da Copa do Brasil. A mudança no calendário da competição, feita pela CBF, abriu essa possibilidade, e a comissão técnica acompanha cada passo da evolução do atleta com atenção redobrada. Essas novidades animam a torcida, mas também aumentam a pressão sobre o comando técnico, que precisará equilibrar o retorno de peças importantes com o risco de novas lesões. Enquanto os assuntos financeiros e médicos movimentam o clube, o ambiente político segue carregado. A gestão de Augusto Melo tem sido alvo de críticas intensas, principalmente pela forma como conduziu as negociações no caso Félix Torres. Muitos avaliam que a relação desgastada com o Santos Laguna tornou os mexicanos ainda mais inflexíveis.
Entre os torcedores, as opiniões se dividem. Há quem cobre a quitação imediata das dívidas para evitar mais sanções, enquanto outros defendem que o foco deve ser em ampliar receitas, como garantir os 70 milhões de reais anuais, mesmo que isso implique mudar a identidade da arena. Esse impasse evidencia a dificuldade da diretoria em conciliar soluções imediatas com planejamento de longo prazo. Para entender o peso da situação, basta analisar a linha do tempo recente. Em 2020, o contrato com a Neoquímica foi exaltado como um grande avanço. Poucos anos depois, o clube já se vê sufocado por dívidas pesadas e obrigado a buscar novas fontes de receita para se sustentar. Agora em 2025, a realidade é de pressão máxima. De um lado, propostas de naming rights que podem salvar as finanças, de outro, dívidas que geram bloqueios no mercado e ameaçam comprometer reforços. Fora das quatro linhas, cada decisão se torna tão ou mais importante do que os resultados dentro de campo. Resolver os transfer bans significa liberar espaço para contratações. Assinar um contrato robusto de naming rights garante fôlego para o caixa. E recuperar jogadores fundamentais pode ser o diferencial em torneios decisivos. E é aí que entra a força da Fiel. A pressão que vem das arquibancadas e se multiplica nas redes sociais já influencia diretamente o clima interno do clube. A torcida exige transparência, respostas rápidas e resultados. O Corinthians se encontra em uma verdadeira encruzilhada, e qualquer passo em falso pode comprometer não apenas a temporada, mas também todo o futuro da instituição. Em jogo está muito mais do que títulos. O que se define agora é a imagem do clube, sua força política, sua capacidade de gerar receitas e sua ambição de retomar o protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano.